Gente, vou fazer hoje para vocês bolo para congelar. É aquele famoso bolo no pote, mas eu vou dar algumas variações para vocês utilizarem embalagens diferentes também. Ó, uma ótima pedida para quem está pensando em montar um delivery. Já começa com esse sabor, que depois eu vou ensinar para vocês algumas outras bases. E aí vocês vão incrementando, trocando, vai adequando a gosto do cliente de vocês, tá? Vamos lá? Seguinte, eu já vou começar falando um pouquinho do congelamento, porque geralmente quando a gente faz alguma receita que sobra rebarba de bolo, a gente sempre fala, né? Guarda para fazer bolo no pote, mas não explica direitinho como. Vou explicar. Olha só, eu fiz uma leva grande de bem casados de corte. Aí sobrou muita rebarba. Como é que eu fiz isso aqui, ó? Eu pesei dentro de saquinho próprio para congelamento, ó. O meu eu já fiz um furinho, por isso que ele já tá com um pouquinho de ar dentro. Tirei do freezer para vocês terem ideia. Como? Vamos lá, vamos por parte. Primeiro de tudo, sobrou minha rebarba ou não sobrou, quero fazer a massa e já deixar congelado para facilitar minha vida na montagem, ok? O que a gente vai fazer? Corta ela em pedaços do jeito que sobrou, ou você já tritura, porque a gente vai usar ela bem picadinha mesmo. Não precisa, se você não quiser, não quero triturar, Silvia, eu quero usar pedaços maiores. Pode, porque a montagem desse bolo a gente vai regar bastante, que é uma das dicas que eu vou passar para vocês. Tem que ser uma massa muito úmida, para que a hora que a pessoa receba esse produto na mão, ela precisa estar com um produto como se eu tivesse acabado de montar ele. Tem que estar super fresquinho. E estará, ok? Vamos lá. Sobrou minha massa, eu assei já para congelar. Vou colocar em saquinhos. Eu sugiro que você pese uma quantidade. Por exemplo, essa quantidade que eu tenho aqui, eu faço exatamente 12 bolos no pote. Do tamanho que eu vou mostrar aqui que eu vou fazer. Lógico que eu não vou fazer os 12, mas para vocês entenderem. Cada pacote eu já sei que vai me render 12 marmitas. Isso é sensacional, porque aí você não precisa ficar pensando em quantos pacotes você descongela, ok? O que a gente faz? Congelei uma quantidade para 12. Depois eu coloco para vocês o peso que eu congelo, que aí vocês vão entender o número da marmita ou do pote que você vai usar. E aí vocês vão entendendo. Vou deixar a live salva e na descrição dela eu vou colocar as quantidades certinhas, tá? Do peso do saquinho. Esse é aquele saquinho que eu também uso para derreter cobertura de chocolate. É o PE, polietileno. É aquele que suporta altas temperaturas ou baixíssimas temperaturas, que ele não libera nenhum tipo de substância tóxica, ok? Coloquei aqui, aí você vai tirar o ar. Eu tenho aquela bombinha, põe aquela bombinha dentro, puxa todo o ar possível dele. E ó, reparem que o meu, ele tá selado. Eu uso seladora, que eu acho muito mais prática do que ficar, sabe, prendendo fitinha, essas coisas. Vocês encontram pela internet seladora com preço ótimo, pequenininha. Eu deixo a minha ligada aqui na cozinha o tempo inteiro, que qualquer saquinho que eu abro eu já selo. Não fica caindo nada. Quem faz geladinho gourmet, já sela tudo, não precisa dar nozinho. Então, selei sem ar. Aí você vai colocar uma etiqueta com a data da fabricação dessa massa. Por exemplo, fiz hoje, data de hoje. E data de validade. Qual é a validade dessa massa congelada? Massa de bolo tradicional, massa de bem casado, massa de pão de mel, todas elas congeladas, você consegue uma validade de até 90 dias tranquilamente. Então você vai ter ali 3 meses de massa congelada. Dura mais tempo? Dura. Só que a gente está usando para uma outra finalidade agora. Então a gente vai manter esses 3 meses para ficar com uma margem boa e nem vai durar tudo isso, que vocês vão vender muito, tá bom? Então vamos lá, congelei. Qual que é o primeiro passo agora para a gente poder montar esses bolos? Você vai tirar do freezer. Vou fazer bolo hoje na parte da tarde. Já quero deixar pronto, montadinho para congelar novamente. É aí que entra a dúvida da maioria. Mas eu já descongelei essa massa, eu vou poder congelar outra vez? Vai poder congelar outra vez. Por quê? Porque a gente vai mudar a ordem disso aqui. O que eu vou fazer? Vou ter uma alteração na minha receita. Eu vou acrescentar ingredientes nela. Vou colocar calda, vou colocar recheio, vou colocar uma cobertura, uma decoração, o que eu quiser.
No que eu modifico essa estrutura, eu posso voltar para o freezer e novamente eu consigo dar até 3 meses de validade. Depois que eu tirar o meu bolo prontinho do freezer, montado dentro do pote, quanto tempo de validade? 24 horas se você descongelar ele. Isso serve, é tabela que vocês vão usar para freezer. Tudo funciona desse jeito? Tudo funciona desse jeito. Coloquei no freezer, descongelei, se eu não modificar o produto, eu tenho 24 horas de validade, ok? Então, qual que é a vantagem nisso? Todas. Você não vai precisar ficar montando o bolo em cima da hora. Você já tem todos eles ali, tocou o aplicativo de um delivery, quem trabalha com isso tá entendendo o que eu tô falando, tocou o aplicativo, tirou do freezer. A proposta não é entregar para o meu cliente congelado, é entregar fresquinho, geladinho. O que eu faço? Tirei do freezer, 30 segundos no descongelar do micro-ondas, só. 30 segundos dá? Dá. É o tempo certinho de chegar o motoqueiro, entregar ele, embala, entrega ele até chegar no consumidor final, ele está gelado, não tem nada congelado, ok? Deu para entender mais ou menos por enquanto? A gente vai conversando, vocês vão entendendo, ó. Minha massa já descongelou, poderia montar com ela também, ou bem gelada, ou ainda congelada, não teria problema nenhum. Ó, eu já consigo, até dando uma amassadinha nela, que ela vai esfarelar de novo. Eu vou fazer um recheio coringa aqui. Eu vou começar com ele como se fosse de chocolate, mas eu vou transformar no Floresta Negra, ok? Qual que é o Floresta Negra? É aquele que a gente coloca cerejas. Só que esse floresta, geralmente eu chamo de floresta tropical, eu troco um pouco o nome, porque o recheio não é branco, não é chantilly cereja. Isso aí, no meu ponto de vista, não tem muita graça. Chantilly cereja, eu prefiro um chocolate com cereja, acho que chama mais atenção. E eu vou fazer massa branca. O Floresta Negra, a massa é escura, recheio de chantilly cereja picada. Eu vou fazer massa branca, recheio de chocolate, uma base sensacional para vocês, que não precisa de fogão e muito menos de batedeira. É o estilo mexeu, tá pronto mesmo. Vai tudo aqui no recipiente mexeu, ok? Vamos lá, para vocês entenderem. Vou virar um pouquinho aqui, ó, para pegar bem de pertinho. Eu coloquei aqui no recipiente 300 gramas de doce de leite. Pode comprar o doce de leite da sua preferência ou pode cozinhar o leite condensado na pressão até 30 minutos, que ele vai ficar assim, ó, tá? O que eu vou precisar mais aqui? Vamos lá. Eu vou colocar na minha receita chocolate em pó. Hoje eu estou usando 32% cacau. Se você preferir, pode usar o 50% ou o 70% cacau ou até mesmo cacau em pó. Fica a seu critério agora, ok? Ah, mas o 32% não vai ficar muito doce? Não vai. Geralmente quem gosta desses bolos no pote quer um docinho nesse horário. Então, olha, não manda uma coisa que falte açúcar, que não vai ser legal, tá? Eu vou colocar para 300 gramas, pesa em casa, tá, pessoal? No comércio de vocês. Eu vou colocar 2 colheres de sopa, que equivale a 20 gramas, ok? Então, eu quero 20 gramas para 300 de doce de leite. Ô, gente, se minha voz falhar, não repare, viu? Não reparem, porque hoje eu virei uma sobrevivente. Olha lá, ó. Vamos mexendo. Vou aproximar bastante para vocês verem. Posso colocar aroma aqui? Pode. Pode colocar. Só que como eu vou colocar cereja picada, então não preciso pôr aroma nesse momento. Lembrando, pessoal, para montar bolo que vocês vão congelar, não façam recheios com muita estabilidade. O que significa isso? Recheio firme demais. Se você fizer um recheio, por exemplo, ó, se eu colocar um recheio com essa estrutura aqui, para comer agora ele tá maravilhoso. Só que quando eu congelar, ele vai ressecar. Não vai ficar interessante. Ó, mexe bem. E agora eu vou acrescentar 200 gramas de creme de leite. Ó, vou raspar aqui. 200 gramas de creme de leite. Só lavar a mão.
junto. E vão mexer, tá? Olha lá, ó, tem uma pergunta aqui que eu pesquei agora. Não vira um recheio de alpino fazendo assim? Se você colocar o aroma para isso, sim. O aroma pro estilo alpino é aroma toffee. T-O-F-F-E. Não é o que vem escrito caramelo toffee. Se vocês olharem nas lojas de artigos para confeitaria, tem esses dois. Tem o toffee e tem o caramelo toffee. É só toffee, tá? Ele tem exatamente o sabor do chocolate alpino. Então, você colocar aqui, ó, já foi um alpino, que era um brigadeiro alpino. Você vai colocar o aroma toffee. Fica perfeito. Gente, eu tô mexendo com essa colher aqui, que fica mais fácil para dissolver o chocolate, tá? Do que o pão duro. A espátula. Ó, olha o que eu falei pra vocês de textura, ó. Agora sim. Isso aqui vai passar umidade pra minha massa. Vai ficar maravilhoso e fica aquele bolo que a gente acabou de fazer, sabe? Acabei de fazer e tô te entregando, é isso. Aqui eu vou colocar a cereja picada, não precisa escorrer completamente o licor dela ou a calda. Se você comprar cereja ao marrasquino, ela vai ter um pouco de teor alcoólico. Então, se você não quer se preocupar com isso, compre cereja em calda. Ó lá, ó. Bastante cerejinha misturada. Eu gosto de cortar ela grosseiramente. E tá pronto aqui, ó. Gente, eu não vou ficar virando muito a câmera, porque assim vocês enxergam bem em plano fechado, fica muito mais fácil. Aqui o meu recheio tá pronto. Vou colocar aqui de lado. E vou mostrar pra vocês algumas opções pra montar. Gosto muito de embalagem assim. Por quê, Silvia? Dá a impressão de ser bem maior do que aquele pote com o lacre. E outra, o custo dela é mais baixo. Ó, tá vendo? Ela é bem altinha, veda bem. Essa aqui, olha, é a da Pra Festa. Deixa eu pegar o código dela. Gente, tem um númerozinho, mas eu não enxergo ele. É o de 250 ml, tá? E se vocês quiserem fazer em menores, tem também. Indica essa? Não. Mas tem sempre público para tudo. Eu prefiro essa aqui, ó. Serve melhor, a pessoa fica mais satisfeita e volta para comprar. Ou se não, ó, embalagens assim. De vidro já esterilizada, que é bem interessante para vocês fazerem para festa mesmo, sabe? Depois decora a tampa dela. Essa é uma opção a mais para vocês fazerem para festinha mesmo. Essa aqui cabe 200 ml nessa. Dá a impressão que é pequeno, mas não é não, tá? Vamos fazer essa aqui, que é o boom do Faça e Venda? Essa é interessante. Vamos lá. Quando a gente pensa em fazer uma montagem em marmita, vou deixar muito, muito perto, ó, pra vocês aqui, ó. Tá? Agora tá, né? Ó, quando a gente pensa em fazer a montagem em marmita assim, sempre vocês vão colocar uma balança embaixo para pôr o recheio. Quanto vai aqui? Eu tenho 250 ml de capacidade aqui dentro. Desses 250 ml, vocês vão colocar 150 gramas de massa e a diferença praticamente é recheio. O bolo esfarelado, gente, ele absorve muito a umidade. Ó, dá uma batidinha, bem pouquinho embaixo, tá? É só para ele pegar a umidade mesmo, ó. Tá bom? Aí aqui, vou abrir a nossa massa, passar para um outro recipiente, que vai ficar mais fácil para mostrar para vocês. Ó, sempre o que eu peço pra vocês é isso aqui, ó. Tá vendo? O meu, ele tem as rebarbinhas, os quadradinhos. Dá uma desmanchada nela. Se quiser, pode colocar no processador, pode colocar na batedeira mesmo, que tritura a massa inteira. Ou se não, vai na paciência mesmo, ó. Só dando uma quebrada nela, ó.
A minha ainda tá geladinha, tá? Pode montar assim mesmo, sem o menor problema. O que que vai acontecer com essa massa assim? Ela vai remontar. Ela não vai ficar assim. Ela remonta completamente depois que congela. Não vai aparentar massa esfarelada? Não. Vai aparentar a massa que você fatiou e colocou aqui dentro. Eu acho que rende a montagem muito melhor do que você ficar cortando os tamanhos para caber dentro da forma de vocês. Mesmo porque isso vai gerar mais rebarba, né? E aí você vai tendo uma fábrica de rebarba. Imagina você pegar a massadeira e cortar em discos redondinhos, porque eu escolhi uma embalagem redonda. Vai sobrar rebarba de novo. Aí volta de novo pro início da história. Ó, aqui nós vamos colocar... Vou pegar aqui, ó. A gente vai colocar a massa, tá? Agora vem com ela. O que que você vai fazer nessa história? Vai começar a apertar. Por isso que eu falei que vai aproximadamente 150 gramas de massa para esse tamanho de forma. Olha isso. Apertou bem. Ó, já começou a formar camadas. O que que eu vou fazer aqui? Deixa eu mostrar isso para vocês, ó. Eu coloco nesse borrifador aqui, ó. Pra vocês enxergarem. Eu adoro usar isso aqui para regar massa, porque ele não vai encharcar. Ele vai regar bonitinho, ó. O que que eu coloquei aqui dentro? Calda da cereja, uma parte de calda de cereja e uma parte de água filtrada. Então, 1 para 1. Se eu colocar um copo de calda, um copo de água. Olha isso aqui. Massa bem regadinha, tá? E ela não vai encharcar, porque ele borrifa. Se você jogar aqui e despejar, encharca. Aí a gente vem aqui, ó. Olha lá, outra camada. Agora você vai pôr no tanto que a gente precisa mesmo, ó. Vem puxando pra cá. Gente, ele vai dar uma consistência bem mais firme depois que congelar. Por isso, tomem cuidado de ficar colocando creme consistente demais no congelamento. Vai separar a massa do recheio. Sabe aqueles bolos quando você corta, cai recheio para um lado e massa para o outro? É porque o recheio tá consistente demais. Agora a gente vem aqui. Vamos pegar de novo. São 2 camadas de massa e praticamente 3 de recheio. É que na realidade são 2 do recheio, que a gente põe bem pouquinho no fundo. Ó, dá uma apertada. E vamos que vamos. Vamos lá. Quero fazer um recheio branco. O que que eu faço? Você vai tirar o doce de leite dessa história e vai colocar leite condensado. Tá? Isso falando de um tradicional. No lugar do chocolate em pó, você vai colocar leite em pó. Quanto? As mesmas 2 colheres de sopa aqui. 20 gramas de leite em pó e uma lata de leite condensado. Só que aí eu quero dar textura nele. Você vai acrescentar 150 gramas de cobertura premium branca Mavalério. Ok? Cobertura branca. Ó, vou colocar agora uma camada mais fininha, só pra gente fechar em cima. Voltando ao recheio branco, tá? Colocou a cobertura derretida, mexe, 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 que ele vai dar uma consistência bem encorpadinha. Se você sentir que tá firme demais, dependendo da marca do leite condensado que você usa, ele vai ficar mais firme. A gente sabe que tem leite condensado que a textura dele é bem líquida e tem outras que estão bem firmes.
Aí, o que que vocês vão fazer? Ficou muito encorpado, acrescenta o creme de leite. Não ficou muito encorpado, Silvia, tá do jeito que está mostrando esse aqui. Aí não precisa colocar, tá? Ó, como a gente colocou doce de leite nessa base, o que que eu vou fazer aqui, ó? Olha isso aqui, eu só vou fazer um detalhezinho aqui pra gente fechar ele. Tá vendo? Na lateral aqui, eu quero colocar confeitos. Bom porque ele veda, não deixa formar aqueles cristais, sabe? Deixa eu só abrir aqui, ó. Ó, tá? Esse aqui é o mix de confeitos. Vamos colocar aqui. Vamos virar e colocar desse lado aqui também, ó. Silvia, coloquei cereja no recheio. Então, você vai colocar uma cereja em cima, tá? Colocar uma cereja com cabinho aqui, ó. Ó. Ele vai ser congelado desse jeitinho. Reparem uma coisa. Eu cheguei até a borda com ele, ó. Tá? Por quê? Para evitar que fique um vão e forme cristais de gelo quando eu congelar. Entenderam? Essa é uma das dicas também. Não deixe um vão muito grande. Então, escolha uma forma, ó. Depois que você apertar ele aqui, ele desce a cereja. Ela vai dar uma enterradinha aqui, ó. Daqui a pouco eu fecho ela, tá? Pra vocês enxergarem. Eu vou passar aqui pro lado. E vamos montar agora no menor. Pra vocês. Gente, eu vou fazer uma sequência semana que vem. Lá no meu Instagram. Se você não me segue, depois vai lá seguir. E eu salvo também no meu canal do YouTube, que chama Mexeu, Tá Pronto. Corre lá também, que tem bastante coisa que não tem no Instagram, tá? Na semana que vem vai ser uma sequência, essas 2 últimas semanas, vai ser uma sequência de lives de docinhos para festa. Cada dia eu vou fazer um tipo de docinho, do começo ao fim, tá? Massa, decoração, que aí vocês vão pegar, brincando aí, uns 10 tipos de doces. Ó, vou pegar uma colher mais fina agora, porque tem que caber aqui. Aí a gente vai colocar. Nesse caso aqui, pode ir direto com a massa no fundo. Olha lá, ó. Outra opção para vocês. Aí a gente vai colocar este recheio dentro de um saquinho. Senão você não vai conseguir colocar lá dentro com colher. Tem que fazer malabarismo. Vocês vão reparar que eu não tô nem usando manga de confeitar aqui. É o mesmo saquinho que eu uso pra tudo. Eu uso pra derreter chocolate, eu uso pra congelamento. A gente tem que otimizar, inclusive, o material que a gente vai usar, né? Ó, amarrou aqui. Vou cortar mais grosso, porque tem pedaço de cereja. Então, ele tem que sair por ali, né? Pronto. Ó. Aí eu venho com o creme. Tá? E a gente vem com massa agora. Depois, ó, fiz um malabarismo e deixei cair. Depois você dá uma empurradinha de leve. Ó, agora sim, ó, subiu aqui e empurra. Vou deixar bonitão pra vocês. Vou colocar novamente aqui.
E esse aqui eu finalizo com uma cereja, tá? Pode ser com cabinho, sem cabinho, como vocês quiserem. Para não dificultar o nosso pote, ó. Tá vendo? Vocês repararam que esse aqui eu não reguei? Por quê? Porque ele vai mais recheio e menos bolo. Como o meu recheio tá bem líquido, ele vai umedecer muito essa massa. O outro vai um pouco mais de massa e menos recheio. Então, precisa umedecer, tá? Deixa eu só secar a mão aqui. A gente lava 1 milhão de vezes. Ó. Dá uma olhada. Assim e assim. O que eu quero fazer aqui? Vamos lá. Esse tá fácil. Tampa de rosca, fechou. Pode colocar a etiquetinha aqui embaixo, data de fabricação e validade. E este aqui, ó, encaixa aqui e aperta. Ah, mas vai amassar. Deixa ele congelar. A hora que abrir a tampinha, ele vai estar retinho aqui, ó, no lugar. Inclusive, ele vai descolar da tampa, tá? Congelado, ele descongela, ele descola. Certo? Silvia, quero fazer uma outra receita com ele. O que eu posso fazer? Vocês podem usar a mesma massa, o mesmo recheio, acrescentar aqui esse creme e transformar em docinho. Ó. Deu pra ver aí? Vamos fazer esse aqui em tamanho menor para vocês entenderem os tamanhos. Ó, para quem chegou agora, vamos lá. Um pouco do creme aqui no meio, embaixo. Escorrega ele. Deixa eu pegar aqui, ó. Vem passando aqui, ó. Tem que colar a massa ali no fundo. Tá? Olha lá. Aí a gente vai colocar a massa do bolo. Tá fácil, pessoal? Deve estar, né? Vocês estão de cabeça para baixo aqui, para mim eu não consigo ver. Dá uma apertada na massa. Aperta sem dó. Aí sim, ó. A calda da cereja. Aí a gente vai colocar mais uma camada. Alisa ele. Lembrando que essa forma ela é bem menor do que a outra. Ó a diferença aqui, ó. Tá? Aí a gente vai colocar de novo aqui, ó. A massinha. Gente, essa aqui é a massa do bem casado, rebarba dele. Poderia fazer ele só de doce de leite? Poderia. Você só vai misturar o doce de leite com creme de leite. Nada além disso. Rega de novo. Certo? Aí, nós vamos fechar aqui, ó. Espera um pouquinho, ó. Este aqui. Vem puxando de leve até a borda. Essa vai ser a última camada dele, tá? Ó, puxa bem.
Sela. Eu esqueci de colocar aqui perto de mim. Eu uso muito desmoldante, gente. Passa o desmoldante nas costas da colher, que ela não deixa arrancar o bolo embaixo, tá? Deixa eu só tirar daqui da borda, pra ficar lisinho na hora de fechar. E aí, a gente fecha novamente, ó, tá? Com o nosso mix de confeitos. Esse aqui é um cereal coberto com cobertura sabor chocolate ao leite e a branca. Não vai murchar quando descongelar? Não. Não vai. Vai ficar perfeito. E como tem cereja nessa história, põe uma cerejinha aqui no meio, ó. Tá? Ó. Todinho recheado. Gente, isso aqui é uma ideia para que vocês não precisem ficar presos fazendo nada com muita antecedência. Já deixa a massa pronta, pesadinha. Deixa eu lavar a mão aqui, que eu vou abrir a câmera para vocês agora. Pronto. Tá dando para ver aí? Tá dando umas travadinhas, né? Hoje é sexta-feira, hoje é dia de travar o Instagram, que beleza! Isso é porque eu vim na live de sopetão. Pronto. Aqui, deixa eu fechar ele aqui, ó. Aí! Ó, olha a diferença de tamanho desta e desta. Tempo de congelamento, o mesmo. Ó, sempre com a etiqueta de vocês. Instagram, a maioria agora nem coloca telefone, coloca Instagram. Porque aí conversa direto por lá. Ó, trava, etiqueta. E aí você vai levar empilhadinho assim, ó, para o freezer. Você já pode fazer a linha de sabores que você vai querer. Se eu fizer a base branca, eu posso aromatizar. Posso aromatizar com pó para preparo de sobremesa, de morango, de maracujá, de limão. Ou seja, duas bases, vocês têm muitos sabores de recheios. E aí vocês vão incrementando. Quero fazer a branca com biscoito triturado, aquele biscoito escurinho, sabe? Que todo mundo gosta. Você vai fazer a base branca e vai picar o biscoito no meio dele. Você já tem aquele sabor também. Quero fazer de morango, você vai acrescentar 10 gramas de pó para preparo de sobremesa sabor morango. E assim você vai variando os sabores. Posso pôr o morango fruta? Não deve. Morango fruta, vai dar congelamento? Vai dar, só que quando descongelar, ele começa a dessorar. E aí o susto é grande, dá aquela sensação de morango passado. Uma dica para você trabalhar, por exemplo, com o morango. Você vai deixar ele dessorando antes. Como? Você vai colocar, lava todo ele, tira o cabinho sem machucar muito o morango, tira, coloca ele numa peneira. E aí você vai por cima dele fazer uma misturinha de limão com açúcar. Espreme um limão e coloca tipo meia xícara de chá de açúcar. Mistura e joga por cima. Cobre ele com plástico filme e põe na geladeira. Na peneira. O que vai acontecer? Ele vai começar a soltar toda aquela calda. Aquela calda, inclusive, você pode usar para regar seu bolo. Vai soltar toda aquela calda. O morango ele vai dar uma murchadinha. Ele fica murchinho. Só que ele fica firme. Dá a impressão que a gente cozinhou ele em ponto firme. Aí ele não vai acontecer de ficar dessorando, porque você já fez esse processo. Escorreu bem, isso você deixa pelo menos umas 12 horas na geladeira. Faz de manhã ou faz à noite para montar ele no dia seguinte. Aí você pode colocar, por exemplo, no lugar da cereja. Entendeu? Ele é muito fácil de trabalhar, porém delicado se você não fizer esse processo. Então dessore o morango para você poder colocar. Tem muita diquinha que a gente vai dando ao longo dessas lives, para que vocês vão pegando uma dica aqui, outra dica ali, e eu tenho certeza que as vendas de vocês estão garantidas. Ó,
Passei rapidinho para fazer um bolo para vocês e eu já vou te convidar para a semana que vem ficar de olho no meu Instagram, porque vai ter live tanto aqui no Insta da Má Valério quanto lá no meu, que é @silviabranconaro. Te espero lá e no canal do YouTube, tá? Mexeu, tá pronto. A gente se encontra.